E você que está nos assistindo, você está em que ponto dessa história que a gente está falando aqui? Você ainda não vivencia a sua família? Na verdade, essa pergunta nem cabe, né? Porque a gente sempre tem ou parte da família, ou sendo o chefe, a mãe, o pai dessa família. Sempre a gente está num contexto familiar, né? Mas você já teve alguma crise dentro da sua família? Você tem fugido das crises? Você tem enfrentado as crises? Você tem crianças na sua família? Como é que você tem lidado com essa questão? E a última pergunta para você, que eu vou transferir para cá. Como é que anda a questão da disputa de poder aí na sua casa? Vocês trabalham bem essa questão ou estão lá brigando um com o outro, né? E para vocês, a disputa de poder entre os pais, isso interfere no poder de autoridade da criança, no senso de autoridade? Com certeza, né? Na medida que você tem um conflito entre os cônjuges para lidar com essa criança, automaticamente essa criança começa a ver o nível de fragilidade desses pais. Porque se eles não têm uma harmonia para a autoridade, né, eles estão passando para essa criança que eles são frágeis, que eles estão ali discutindo, então é sinal de que é muito flexível, os limites que eles querem dar é muito flexível. Então ficam discutindo e, na verdade, estão usando essa criança, né, na verdade, para não ver a crise do casamento deles, porque não tem nada a ver com a crise de autoridade, tem a ver com a crise do casamento que está sendo projetado. Aí o que eles estão se voltando? Eles pegam o troféu deles e ficam disputando o troféu. Né? Ficam disputando o troféu. Né? Quem vai ficar com o troféu? Então a questão ali não é eu vou educar melhor porque eu penso melhor nessa criança. Não. Eles estão em crise no casamento e querem disputar o troféu. O troféu vai ficar do lado de quem? Quem vai ganhar o troféu? Quem vai levar o troféu para casa? Então isso prejudica muito, porque a criança está vendo que nenhum dos dois está olhando para ela. A criança está percebendo que o olhar está vazado. Por quê? Porque o que tem atrás disso tudo é um ataque, que um quer atacar o outro e estão usando os filhos para isso. Essa disputa de poder mostra bem que eles não estão em sintonia, né? De jeito nenhum. Então, não estão de acordo com o princípio. A família não tem um princípio. Eles discordam, eu acho assim, ou você acha assim. Não, mas agora quem vai falar sou eu, agora quem vai mandar é você. Isso é muito ruim para a criança. Falta de comunicação, né? Eu acho que não tem um casamento. Falta uma comunicação. Porque casamento, né, significa uma harmonia. Não é um casal. O pai e mãe vão lá e decidem juntos, né? Seja pai e mãe, não precisa ser só pai e mãe, pode ser tio e mãe, avó e mãe. Duas pessoas as pessoas que comandam aquelas crianças têm que ter uma coerência. Se um fala uma coisa e o outro fala outra, né? Ele não segue. Então, como ele fica. É interessante que ontem eu atendi uma cliente exatamente com isso, porque quando ela ia para casa da mãe dela, a mãe dela criticava que ela era igual a avó. Quando ela ia para casa da avó, a avó criticava que ela não podia ter comportamento da mãe. Conclusão, hoje ela está perguntando quem é ela, porque ela não sabe. Não sabe se é a mãe ou se é avó, ela né? ficou em cima do muro, foi o que eu mostrei para ela. Você ficou em cima do muro. Então, hoje ela não tem. Eu acho que é realmente isso. Quando falta a comunicação no casal, olha, como é que a gente vai criar? A gente sempre conversou muito lá em casa. Como é que vai criar? Olha, eu posso não concordar com você, para não tirar autoridade, né? Mas depois, né? Então, quando eu discordava, eu esperava passar, falei, olha, eu acho que não é bem assim, vamos conversar. E a gente sempre procurou um diálogo. E tem que ter isso entre o casal. Olha, nós vamos criar como? Conversar. Antes de você fazer o filho, vem cá, qual a linha que a gente vai... Como é que a gente vai criar? O que, que a gente deseja, a tendência natural da criança, quando percebe que os pais não estão na harmonia de um princípio único, ela vai para o lado que vai lhe beneficiar. Ela vai manipular. Ela vai para a tirania. A criança vai para a tirania, vai manipular. Se isso daqui a minha mãe não concorda comigo, então eu vou me direcionar para minha mãe. Tem que haver essa conversa, né, entre o casal. É primordial. Eu acho que a comunicação entre o casal, em relação à criação desses filhos, né, tem que ser sintonizada, até mesmo para... Né? E de preferência que seja feito a dois, né? A e dois. Depois, o que aí for a decisão decidido, final aí vai Exatamente, ser realizado, praticado com não tirar nunca a autoridade do outro, respeitando. E nas divergências haver a comunicação, né? Perfeito. Vocês já falaram, né, na questão dos problemas psicológicos, nos reflexos na escola, essa questão toda. A Lucrécia já citou até a alergia a aqui, saúde, né? Primeiro, tem que limpar a casa também, né? Também. Tira a poeira,
mudando. Mas Se não na- deixa se de tá ser tudo, uma- se tá tudo A limpeza da casa não deixa de estar dentro com desse certeza, contexto. né? Com certeza. Mas limpou a casa, não tem sujeira na casa, não tem nada. E continua esse quadro, vamos olhar outras questões, sim. né? Que Emocionais, certamente né? podem Sempre são as estar questões aí afetando. Agora, doenças crônicas. É possível que uma criança desenvolva algum tipo de doença crônica por conta de crises familiares? Sim. Nossa, Com a experiência certeza. da gente mostra que Por isso exemplo. acontece Muito, sempre. muito, com certeza. A falta da saúde emocional gera, né? A Dependendo falta da de saúde crise, a física, né? crise diz para você qual o grau de crise que aquela família está vivendo. Dependendo da doença, vai dizer qual o grau de crise. Né? Nós sabemos exatamente quando chega no consultório, ó, a doença é essa. A gente sabe exatamente que a crise é muito grande, né? Ou a questão é, então é uma crise mais amena. Mas a doença, ela fala exatamente o grau, quanto mais grave a doença, maior o grau de crise dentro dessa família. Denise, você é educadora, né? Quando na escola você percebe, né, problemas, quando o professor na escola percebe problemas com a criança, às vezes, né, a atenção, a questão da própria criança doença. ausente, etc. Qual deve ser a postura do professor? Olha, tem escola que não permite que o professor vá até os pais, nem que né? Então o intermediário nisso é uma coordenadora, né? Que faz pedagógica que faz esse intermediário. Tem escola que permite que o professor chame. Eu acho que é de extrema importância essa conversa entre o professor e os pais, ou a coordenadora e os pais, né? Porque esses pais precisam, às vezes eles não estão vendo que isso está acontecendo. O envolvimento da vida, né, diária é tão frenético, né, a sobrevivência, que eles acabam realmente negligenciando a criança. E só o professor que está ali no dia a dia percebe isso. Tem que ter essa comunicação, os pais precisam ser avisados. Né? Eu estou tendo agora muito casos de saúde, problema de saúde na família. Tem alguns alunos, né, eu dou aula do 6º ao 9º ano, então tem alguns alunos que estão com mães com câncer, irmãozinhos no CTI, e como essas crianças estão reagindo, né? E aí eu preencho, né? Chamo lá, olha, como é que a gente pode ajudar? A Mariazinha e o Joãozinho. Vamos sentar aqui, vamos conversar? Como é que eu posso ajudar dentro da escola? E papai e mamãe, como é que vocês podem ajudar dentro lá? Eu acho que tudo é uma questão de comunicação. Perfeito. Tem que ter uma perfeita comunicação entre escola e família, né? Porque esses pais podem não estar vendo, né? E do ponto de vista da família, né, dentro de casa, do ponto de vista desses pais, como? Vocês já falaram algumas questões, né, mas até para a gente estruturar, né, a gente já está dizendo aqui, a crise existe, a gente só chega à crise depois se a gente não trata as coisas menores, então vamos tratar as coisas menores. Os filhos devem ser envolvidos na proporção da maturidade deles, né, sempre deixando claro que eles não são os responsáveis, etc. Já foram coisas que vocês colocaram também. Se a escola percebe, a escola deve avisar. Porque às vezes é isso mesmo, né? A gente fica cego, não percebe o que está acontecendo dentro de casa. É preciso alguém de fora sinalizar, né? Agora, quando essa família tem essa percepção, a criança está sendo afetada pela crise familiar, o que fazer? Como reagir? Como blindar essa criança para que ela não sofra tanto, né? Se já entrou em algum processo, né? Tentar fazer sair dele. Mas como blindar essa criança? Olha, é bem difícil, né, Celeste, né? Blindar uma criança, porque se é uma crise se está em crise, né? Como eu falei, o conflito é uma coisa, a crise é porque já está envolvendo todos, né? Então fica difícil você... mas o que eu digo é sempre isso, né? É manter um diálogo, é falar a verdade dentro do grau da criança. De entendimento. Se, nós não estamos conseguindo nos entender, nós estamos passando por um momento difícil, você não quer passar uns dias na casa da sua avó, você não quer passar, porque nós estamos aqui tentando resolver essa situação. No final, você precisa ficar tranquilo, porque no final nós vamos fazer o melhor que nós pudermos dentro desse contexto. Então, sempre mostrar que vocês estão seguros no que... E geralmente é o que não acontece, porque se você chega na crise, é porque você está muito imaturo naquele assunto. Então, o ideal realmente é você procurar, né, um profissional, procurar pessoas ou que já passaram por essa crise, ou pessoas que vão orientar você a sair da crise, né, profissionais, para que isso não continue sobrecarregando essa criança.
Porque muitas vezes dá dó quando chega uma família no consultório, como que a criança já foi destruída, quantas coisas ela já perdeu, quantos anos escolares ela já perdeu, né? Por coisas que não quiseram olhar, que acharam bobeira, que acharam que quem vai para psiquiatra, quem vai para psicólogo é louco. Esses pensamentos que não têm mais sentido, né? Então é muito importante a orientação. Vá buscar uma orientação, né? Vá, procura um psicólogo, mesmo que seja em lugares gratuitos, mesmo que seja ou então vá a um consultório. Procure orientação de quem pode dizer qual é o caminho da saída. Não adianta ficar se debatendo. Não adianta achar que aquilo ali vai passar. Não vai passar. Tem pessoas que falam assim, não, a crise vai passar. Eu vou fingir que eu não estou vendo a minha mulher ter um amante. Né? Eu vou fingir que eu não estou vendo meu marido ter um amante. Eu vou fingir que eu não estou vendo... Gente, para de fingir. Olha, seu filho está sofrendo aí. Então não dá para fingir. Eu vou fingir que a minha mulher só dá atenção para a mãe dela e não dá atenção para mim. Eu vou fingir que porque isso vai passar. Porque um dia aquela mãe vai falecer, um dia... Gente, o tempo passa, as crianças vão crescendo dentro do conflito, né? Os conflitos vão aumentando. Vão se tornar adultos menos saudáveis emocionalmente. Vão gerando muitos sintomas. E hoje nós estamos... O difícil, não é só hoje, mas os sintomas estão gravíssimos, né? Porque as doenças estão aí, o câncer está acabando demais. Com as mulheres, né? Enfim, com os homens também. Então, nós temos que perceber, tudo tem que ser resolvido. Porque se você não resolve, vai para o corpo, vai para a criança, vai para a doença. E aí é o que aparece, né? A doença, e aí às vezes fica mais difícil. E buscar alguém que possa ajudar, né? nesse tratamento, nessa conversa, a sair da crise. Isso vai ser importante para o presente, vai ser importante para o futuro. Isso. Vai ser importante para o presente dessa família e para o resgate dessa criança, né? Para que ela se torne um adulto seguro, um adulto capaz de tocar a sua própria família, uma criança que aprende, que ajuda, não é sinal de fraqueza. Quando a gente busca ajuda, isso é sinal de força e não de fraqueza. Exatamente. Os fracos, eu sempre falo para os meus clientes que os fortes sentam aí nesse lugar, né, para falar com o terapeuta. Os fracos não sentam, não tem nada de... Se paralisam. Não conseguem lidar, né? Exatamente. E é uma pena, eu acho isso uma pena. Eu sinto muita dó da sociedade, porque se procurassem mais ajudas, né? Se admitissem a fragilidade de não saber lidar com aquele conflito, eu não sei lidar com isso, a minha impotência diante daquele conflito. Eu acho que não há nenhum problema da gente falar isso para criança. Não há nenhum problema. Não é nenhuma demonstração de inabilidade você mostrar para o seu filho que você está com um problema que ainda não sabe como resolver. Isso, que está tentando Mas uma se saída. houver disposição para resolver, a criança por si vai começar a entender que existe uma luz no fim do túnel, né? Verdade. Eu acho que a maior preocupação que a gente precisa ter é, primeiro, não se desesperar. Tentar não se desesperar, porque para tudo há solução, desde que haja disposição para resolver. Portanto, não ignorar, enfrentar e não se desesperar. Buscar ajuda é para os fortes. Né? É para os fortes. E crente também passa por crise. Né? Eu acho que a grande diferença é que quando a gente conhece Jesus, a gente chega no fim do poço muitas vezes, mas a gente não fica lá. Né? A gente sai com muito mais facilidade, porque a gente confia que o Senhor, Ele está à frente de tudo, né? Eu já vou para o último intervalo e volto já já. E eu queria ainda ouvir vocês no seguinte: atualmente a gente tem, né, com o volume de separações que vem acontecendo, os modelos diferenciados de família, os meus, os seus, os nossos. Nesse contexto, tudo que a gente falou aqui também vale? Tem alguma forma diferente para lidar com essas crianças no contexto das famílias modernas, onde, na verdade, como o filho não é seu, você não pode mandar nele, você só manda nos seus. Naqueles que são meus aqui, você não se mete. É por aí ou como é que é? Tá bom? Intervalo, volto já já.